E aí, meus queridos e queridas alunas e alunos do curso jurídico, saibam que nesse domingo vai dar tudo certo. Vocês já estão trabalhando há alguns meses, estão se preparando, já passaram pela primeira fase, agora é correr para o abraço, correr para a vitória e vai dar tudo certo nessa segunda fase. Confie em Deus. Para quem acredita, né? Confie em Deus. E todo mundo sabe, quem já foi meu aluno de graduação, de cursinho, sabe que eu sou extremamente religiosa. E hoje eu quero deixar um versículo bíblico para vocês, que quando eu estava vindo para cá para gravar essa super revisão, eu pedi a Deus e foi enviado o seguinte versículo para vocês. E tomem isso como vitória. Até para aqueles que não acreditem, a mensagem é importante. Para vocês terem fé, confiança que vai dar tudo certo. E quero comemorar com vocês a vitória com a carteirinha da OAB de vocês. O versículo é Salmo 29, versículo 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Ou seja, tudo que vocês fizeram até agora, o Senhor vai abençoar, vai dar tudo certo, confiem em Deus, confiem no estudo, confiem no Vademecum, que a gente já fez a marcação durante toda a nossa segunda fase. Então, na hora, respirem. Claro que é normal vocês se sentirem nervoso. Por quê? Porque é uma avaliação em que vocês dependem da aprovação para ganhar a carteirinha da OAB. Mas tem tempo certo para cada coisa e agora é o tempo de vitória. E para ajudar nisso, vamos fazer uma super revisão. Nós estamos aqui para super revisão, então a gente só vai lembrar tópicos com vocês de maneira mais rápida, mas para que ajude a fazer uma interiorização de todos os conteúdos que vocês já aprenderam, tanto em Direito das Famílias quanto em Direito das Sucessões. Vocês podem ver aqui no quadro que eu coloquei nesse lado Direito das Famílias, nesse lado, Direito das Sucessões. Vocês viram que praticamente a gente colocou tudo, mas a gente vai ver tópicos, repito, a gente vai revisar. De filiação matrimonial. Professor, o que é importante a gente lembrar para essa prova de filiação matrimonial? Primeiro, lembrar que a filiação matrimonial é a decorrente do casamento civil, mas que não basta nascer do casamento civil para ser presumido filho do marido, né? Não basta nascer do casamento civil para ser uma filiação matrimonial. É necessário que, além de nascer do casamento, você preencha uma das hipóteses do artigo 1597, que a gente marcou lá com vocês. Então, o filho tem que nascer após 180 dias do início da convivência conjugal, tem que nascer até 300 dias após a dissolução da sociedade conjugal, tem que ter nascido de uma reprodução humana assistida homóloga, que é quando o próprio pai doa o material genético, ou pode nascer de embriões excedentários, aqueles embriões congelados, se a técnica foi homóloga, ou pode nascer de uma reprodução humana heteróloga, quando tem doador anônimo de gametas, quer dizer, o pai genético não vai ser o pai da criança, mas não interessa, o que importa é que se o pai biológico, o pai social, autorizou a técnica de reprodução humana assistida, esse filho que nasça durante o casamento será presumido filho deste marido. Lembrando que a presunção de paternidade é a presunção que se impõe ao pai, que é marido da mulher que deu à luz. Né? Então não esqueçam dessas hipóteses. Nascidos após 180 dias, até 300 dias após a dissolução da sociedade conjugal, de reprodução humana assistida, inclusive dos embriões excedentários das reproduções humanas assistidas homólogas, e também na reprodução humana assistida heteróloga, repito, desde que tenha a autorização do marido. Como isso é uma presunção, atenção para a questão da negatória de paternidade. Asterisco nisso. Negatória de paternidade. Qual que é o objetivo da negatória de paternidade? Afastar a presunção de paternidade. O pai foi declarado pai pelo simples fato de ser o marido da mulher que deu à luz. Mas ele quer contestar isso, ele discorda disso. Ele pode fazer isso? Claro que ele pode fazer isso. E ele vai fazer isso através da negatória de paternidade, que é uma ação imprescritível. Quem é o legitimado ativo? O pai. E somente o pai. Cuidado! Quais provas não são admitidas na negatória de paternidade? Quais provas que não adianta os pais trazerem que não vai afastar a presunção de paternidade? A confissão materna e a prova do adultério da mulher.
Mesmo que o pai junte a prova do adultério da mulher, ou que a mulher confesse que o sujeito não é pai, isso não afasta a presunção de paternidade, que terá que ser resolvido com outras provas. Dentre elas, por exemplo, o exame de DNA, ou provar que estava impossibilitado de coabitar fisicamente com a mulher no período da concepção da criança. Quer dizer, nem precisa de exame de DNA se tiver essa prova. Se o pai provar que estava impossibilitado fisicamente de coabitar com a mãe no período da concepção da criança, e qual que é o período da concepção da criança? Os 121 primeiros dias da gestação de uma mulher. Se ele comprovar nos 121 primeiros dias da gestação de uma mulher, da mulher dele, da esposa dele, que ele não estava com possibilidade de coabitação, com certeza a criança não é filho, ok? Mas importante para a OAB, mesmo que eu tenha até um exame de DNA que comprove que geneticamente o sujeito não é pai, se já tiver configurado a socioafetividade, o juiz pode manter a filiação, ok? Então, com relação à filiação matrimonial, não esqueçam desses detalhes. Ao lado da filiação matrimonial, nós temos a filiação extramatrimonial, que é a filiação decorrente de todas as demais relações que não o casamento. Filiação de união estável, de relação esporádica, de noivado, de namoro, de ficada. Lembra que a gente brincou de fincada? Quer dizer, todos os demais filhos que não sejam oriundos do matrimônio. Na filiação extramatrimonial, nós não temos presunção de paternidade. Então, aqui, para que o filho possa ter o nome do pai, é necessário o quê, gente? Que a gente já estudou, o reconhecimento por parte do pai. O pai vai ter que reconhecer o seu filho. Lembrando que esse reconhecimento ele pode ser anterior ao nascimento da criança, pode ser posterior ao nascimento da criança e só pode ser após a morte do filho, se esse filho deixou descendentes. Então, eu posso reconhecer um filho pós-morte deste filho? Posso, desde que o filho tenha deixado descendentes. Se ele não deixou descendentes, não cabe reconhecimento de filiação pós-morte. Lembrem também que esse reconhecimento pode se dar de forma conjunta ou separada. E que esse reconhecimento pode se dar de duas formas. Ele pode ser voluntário ou involuntário. O reconhecimento voluntário está lá no artigo 1º da Lei 8.562, 8.560/92, falei 62, bobeei aqui, 8.560/92, que é a Lei de Investigação de Paternidade. Então, gente, quais são as 4 formas de reconhecimento voluntário? Também vamos lembrar aí. Eu posso reconhecer o meu filho diretamente no registro civil, por qualquer documento público ou particular. Posso reconhecer meu filho incidente em qualquer processo judicial, ainda que não destinado para esse fim. Lembra lá que eu posso, num processo criminal, falar assim: tome por termo nos autos que eu reconheço que Beltrano é meu filho. Isto vale. E também podemos ter o reconhecimento voluntário por testamento. Lembra que a gente brincou que é o reconhecimento do covarde, ok? Mas também é uma forma de reconhecimento voluntário. No reconhecimento voluntário, a pessoa não foi obrigada a reconhecer. Então, isso traz uma consequência. O pai que reconheceu o seu filho voluntariamente, esse reconhecimento se torna irrevogável, irretratável. Não esqueçam disso. Se foi feito o reconhecimento, ele é irretratável e irrevogável. Não existe ação de revogação de reconhecimento. Agora, não significa que eu não possa pedir a nulidade do registro civil ou a anulação do registro civil, caso eu prove que existiu vício de consentimento ou vício de forma. Também não se esqueçam que nenhum filho maior de 18 anos vai poder ser reconhecido sem o seu próprio consentimento. E mais uma coisa importante, artigo 1614. Todo filho reconhecido tem até 4 anos a contar da maioridade ou emancipação para afastar o reconhecimento de paternidade. Certo, gente? Ao lado do reconhecimento voluntário, nós temos o reconhecimento involuntário. Se o pai não quiser reconhecer por bem, tudo bem. Então ele vai reconhecer por mal.
E o reconhecimento involuntário se dá por meio da investigação de paternidade. Não se esqueçam, a investigação de paternidade, ela também está regida pela Lei 8.560/92, e ela é uma ação imprescritível. Aonde que está escrito que ela é uma ação imprescritível? Porque se cair isso não é bem importante. Súmula 149 do STF. Então, a investigação de paternidade é imprescritível. Agora, a investigação de paternidade ela pode ser cumulada com outras ações. E uma das ações que a OAB adora perguntar é: eu posso entrar com uma investigação de paternidade pós-morte, pós a morte do pai? Sim, porque o meu direito constitucional de querer saber qual é a minha origem é garantido e é pessoal, e por isso que é imprescritível. Então, eu posso entrar a qualquer momento com a investigação. Só que, normalmente, a investigação é cumulada com outras ações. E quais seriam essas outras ações? Dentro delas pode ser ação de alimentos, etc. Mas quando é feita uma investigação pós-morte, a gente vai entrar com investigação de paternidade cumulada com a petição de herança. A petição de herança é que você vai estar pedindo o seu reconhecimento como herdeiro. A ação de petição de herança, esta sim, prescreve, artigo 205 do Código Civil. A ação de petição de herança prescreve em até 10 anos a contar da abertura da sucessão. Então não esqueçam, a investigação de paternidade é imprescritível, mas a ação de petição de herança, que é pedir que seja reconhecido meus direitos hereditários, prescreve em 10 anos a contar da abertura da sucessão. Artigo 205. Ok? Da investigação de paternidade que eu estou apostando nessa prova. Não esqueçam do artigo 2º, letra A, da Lei 8.560/92, 8.560/92, que é o quê? Se o pai se nega a fazer exame de DNA numa investigação de paternidade, ele terá contra si uma presunção de que ele é o pai. Esta negativa de exame de DNA, que gera a presunção, somado a outros indícios probatórios, vai gerar a procedência da investigação de paternidade. Essa presunção em relação ao pai, todo mundo sempre lembra, e já foi objeto de OAB. Mas qual que é a novidade que eu acho que vai cair na prova de vocês? Se eu entro com uma investigação de paternidade pós-morte, eu vou ter que pedir o exame de DNA, não em face do pai. Normalmente a gente vai pedir em face de quem? Um exame de DNA de comparativo genético com os herdeiros do suposto pai falecido. Se os herdeiros do suposto pai falecido se negarem a fazer o exame genético de pareamento, de comparação genética, também gerará a presunção de que o suposto pai é o pai, que é falecido, é o pai da criança. Claro que o juiz não pode julgar apenas na presunção, mas se tiver qualquer outro indício probatório de paternidade, provavelmente gerará a procedência da ação. Então não esqueçam, também se aplica a presunção de paternidade em face do pai falecido, se os herdeiros que estão vivos se negam a fazer o exame de DNA. Certinho, gente? Outra forma de filiação, que pode cair na prova de vocês, é a adoção. Lembrem que se vocês forem ver a adoção, tem lá o artigo 1618 e 1619 do Código Civil, mas vocês vão ter que, na realidade, fundamentar a resposta de vocês muito mais no ECA, que é a Lei 8.069 de 90. Né? Então, nós temos que analisar o Código Civil e o ECA. O que é importante em relação à adoção? Vocês não esquecerem que, para a adoção, são necessários alguns requisitos. Quais são eles? O adotante tem que ter, pelo menos, 18 anos de idade e tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotado. Então, o adotante tem que ter 18 anos de idade e tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotado. Mínimo 18 anos e 16 anos mais velho do que o adotado. Segundo, nós temos que ter o consentimento das partes envolvidas. Quem são elas? Primeiro, o consentimento dos pretensos pais adotivos, né, que eles vão ter que consentir após o estágio de convivência, dizendo que querem aquela adoção. Não se esquecendo que se eles devolverem a criança, nesse período eles estarão excluídos da fila da adoção. Então, tem que ter o consentimento deles. Se for adolescente ou maior de 18 anos,
tem que ter o consentimento do adolescente, tem que ter o consentimento do adotado. Menor de 12 anos não é que não consinta, mas o juiz não é obrigado a ouvir. Agora, se já é adolescente, é obrigado a ouvir. E também precisamos do consentimento dos pais biológicos, sob pena de nulidade da adoção. Não esqueçam disso. Pode ser dispensado o consentimento dos pais biológicos? Sim, em 3 hipóteses que nós já vimos. Se os pais estiverem mortos, se os pais forem desconhecidos ou se eles foram destituídos do poder familiar. Tirando essas 3 situações, você precisa do consentimento dos pais biológicos. Que vai se dar de que forma? O consentimento se dá de forma escrita, confirmada em audiência. E o pai e a mãe biológico que consentiu para a adoção podem se arrepender? Podem. Em qual prazo? 10 dias a contar da sentença que prolatou a perda do poder familiar. 10 dias a contar da prolação da sentença que determinou a perda do poder familiar. Ok? O terceiro requisito importante da adoção é o estágio de convivência. Não esqueçam que se for adoção nacional, em que a criança permanece no Brasil, o estágio de convivência não tem mínimo legal, mas tem prazo máximo de 90 dias, podendo ser prorrogado por até mais 90 dias, desde que tenha justificativa. Na adoção nacional, o estágio de convivência pode ser dispensado. O juiz não é obrigado, mas o juiz pode dispensar quando os pretensos pais à adoção já detêm o quê? A guarda judicial da criança ou a guarda judicial da criança ou a tutela da criança. Mas não esqueçam que a mera guarda fática, só de fato que nunca passou pelo Poder Judiciário, não afasta a obrigatoriedade do estágio de convivência. Certinho, gente? Então não esqueça essas regras de estágio. Com relação à adoção internacional, a adoção internacional é quando a criança vai sair do Brasil. Não esqueçam que casais de brasileiros residentes no estrangeiro, a adoção será internacional, porque a criança vai sair do Brasil. E claro que eles têm prioridade sobre casais estrangeiros. E qual que é o período de estágio de convivência na adoção internacional? Primeiro que o estágio é todo no Brasil. E qual que é o prazo? A lei estabelece mínimo e máximo. Mínimo de 30 dias, máximo de 45 dias. Mínimo de 30, máximo de 45 dias. Podendo ser prorrogado uma única vez por até mais 45 dias. Lembrem que para a adoção internacional prevalece o princípio da excepcionalidade. A adoção internacional tem que ser a última escolha. E na adoção internacional nunca poderá ser dispensado o estágio de convivência. Tá, gente? Não esqueçam também que a gente não pode separar irmãos, né, na adoção. E importante, a adoção só será constituída após a sentença constitutiva de adoção. Então é a sentença no final do processo da adoção que vai declarar que Beltrano e Ciclano são pais de fulano. Outra coisa importante, artigo 48 do ECA. Toda criança tem o direito de conhecer sua origem... toda pessoa, não criança, tem o direito de conhecer sua origem genética. Então, a lei obriga, pelo artigo 48, que os dados da adoção fiquem registrados no cartório de registro civil, porque todo filho tem, a partir dos 18 anos ou emancipação, o filho adotado tem direito de querer saber a sua origem genética. Ok? Com relação à adoção, não se esqueçam dessas situações. E mais uma. Não esqueçam que ascendente e irmãos não podem adotar. Ascendentes e irmãos não podem adotar. As outras membros da família extensa ou ampliada podem, mas ascendentes e irmãos não podem adotar. E cuidado com uma exceção. Quando a gente vai se habilitar para adoção, a gente pode se habilitar sozinho ou eu posso me habilitar conjuntamente. Para adoção conjunta, o casal tem que estar casado, vivendo em união estável ou união afetiva. Por quê? Porque ela tem que imitar a família natural. Concordam? Agora, um casal que está divorciado ou separado judicialmente ou em dissolução de união estável, pode adotar em conjunto? Pode. Não esqueça daquelas regras. É um caso excepcional que o juiz vai conceder uma adoção conjunta a divorciados, mas tem que preencher 3 requisitos.
A habilitação para adoção tem que ser anterior ao divórcio. O estágio de convivência tem que ter se iniciado antes do divórcio e os pais têm que ter pleno acordo em relação à criança. Então, eles têm que ter se habilitado antes do divórcio, o estágio de convivência tem que ter se dado durante, enquanto eles não estavam se divorciando, então eles tinham que estar juntos no estágio de convivência e, importante também, que eles tenham pleno acordo em relação à criança, estabelecendo guarda compartilhada e alimentos. Terminamos a questão da adoção. Vamos revisar agora um pouquinho de casamento. Não esqueçam que as hipóteses de nulidade e anulação são hipóteses taxativas. As hipóteses de nulidade estão lá no artigo 1548, que remete ao 1521. Então, 1548 e remete ao 1521. Será nulo o casamento quando presente um dos impedimentos matrimoniais. E quando a gente fala que um casamento é nulo, qual é a ação que você vai entrar? Ação declaratória de nulidade. Ação declaratória de nulidade. E quais são as hipóteses de nulidade? Quando tiver impedimento de parentesco, de vínculo ou de crime. As hipóteses vocês vão ter lá no vademecum na hora, não esqueçam, artigo 1521. Mas vamos recordar aqui, quem que não pode casar entre si? Os ascendentes com os descendentes, seja de qualquer natureza, e aí não esqueçam, né? Não posso casar com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, não posso casar com meu filho, com meu neto, com meu bisneto, mas também não posso casar com meu sogro, graças a Deus, com meu avô sogro, bisavô sogro, nem com meu enteado, meu neto enteado. Porque a afinidade em linha reta não se extingue com o término do casamento. Então você não pode casar com os parentes em linha reta até o infinito de qualquer natureza. E eu também não posso casar com os meus irmãos, meus sobrinhos e meus tios. Posso casar com primos? Sim, pode, porque não há impedimento matrimonial. Só não podem casar, na linha colateral, os irmãos, sobrinhos e tios. E não esqueçam que, com relação aos sobrinhos e tios, ainda tem a exceção do, deixa eu colocar aqui do ladinho, do Decreto-Lei 3.200 de 41, que traz o que a gente chama casamento avuncular, em que se o tio e a sobrinha juntarem uma prova de exame médico pré-nupcial de que não vai ter prejuízo para a prole, não vai ter prejuízo para os envolvidos e conseguir uma autorização judicial, eles juntam isso lá no procedimento de habilitação e o casamento deles nasce válido. Ok? É só uma exceção e eles não podem. Se um tio e sobrinho se casam direto, sem passar por essas regras de casamento avuncular, o casamento é nulo de pleno direito. Ponto. Se eles não quiserem que a nulidade incida, eles têm que fazer isso antes. Exame médico pré-nupcial e autorização judicial. Ok? E lembrem, casamento nulo nasce nulo, vive nulo e morre nulo. Também não pode casar, gerando nulidade de casamento, as pessoas casadas, né? Não podem casar as pessoas casadas. Não se esqueçam que, com relação à união estável, uma pessoa casada pode constituir união estável? Se ela continua casada e vive maritalmente, não. Mas se ela está casada apenas no papel, mas já está separada de fato, ou já está separada judicialmente, ou seja, não vive mais com o marido, ela pode constituir uma união estável. Lembre que em todos os impedimentos matrimoniais se aplicam as uniões estáveis. E também não se esqueçam que será nulo o casamento se eu me casar com quem foi condenado pelo crime de homicídio doloso em face do meu cônjuge. Eu não posso casar com quem matou o meu cônjuge. Perfeito? Meu cônjuge, parece que ficou cônjuge, meu cônjuge, né? Certinho, gente? Então, essas são as hipóteses de nulidade do casamento. Ao lado da nulidade, nós temos as hipóteses de anulação, que estão lá no artigo 1550 do Código Civil. Lembrem que, diferente da nulidade, um casamento anulável, e aqui é a anulação de casamento, ele é um casamento que nasce inválido, ele não podia ser feito. Porém, se ocorrer o decurso de prazo esse decadencial, se ocorrer o decurso de prazo, que varia de 180 dias até 4 anos, depende da hipótese, sem que ninguém peça a anulação do casamento,
o casamento se convalida no mundo jurídico. Essa é a diferença principal entre nulidade e anulação. Casamento nulo nasce nulo, vive nulo e morre nulo. Casamento anulável, ele nasce inválido, porém passa o prazo e ninguém pede anulação, o casamento se convalida no mundo jurídico. Ok? Nós não temos tempo aqui, porque é uma super revisão, para revermos todas as hipóteses de anulação. Deem uma lidinha no 1550 com carinho, mas vamos lembrar de uma das hipóteses que a gente acha bem importante. Vem aqui comigo, que é o erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Se eu casar presente um erro essencial, que estão lá as hipóteses no artigo 1557, por erro essencial em relação ao outro cônjuge, meu casamento é passível de anulação. Mas para eu anular, cuidado se cair uma questão dessa. Você tem que identificar o erro essencial e que esse erro tornou insuportável a vida em comum. Então, eu tenho que provar o erro e a insuportabilidade da vida em comum. E eu tenho um prazo decadencial para pedir anulação por erro essencial, que é de 3 anos. Mas não é 3 anos a contar do conhecimento do vício. É 3 anos a contar da celebração do casamento. Professora, mas se eu descobrir o erro no 4º ano? Perdeu o Playboy, o casamento é válido. Você só vai poder pedir, então, o divórcio. Aqui, gente, erro essencial. Por exemplo, eu descubro após o meu casamento que meu marido tinha praticado um crime antes de casar. Isso é um erro essencial. O erro essencial são aquelas hipóteses taxativas do artigo 1557, que um cônjuge sabia e omitiu do outro, e o outro só descobre depois do casamento, tornando insuportável a vida em comum. Se essa descoberta for até em 3 anos a contar da celebração, você pode pedir a anulação do casamento. Perfeito? Gente, ao lado das hipóteses de invalidade do casamento, venham comigo, nós temos, então, as causas suspensivas do casamento. As causas suspensivas estão lá no artigo 1523 do Código Civil. Não se esqueçam, presente uma causa suspensiva, o casamento é válido. As causas suspensivas não geram invalidade, tanto que o caput do artigo diz que não devem casar, o que significa que eles podem casar. O que é uma causa suspensiva? Uma causa suspensiva existe para evitar que a pessoa case enquanto existe a causa. Mas se ela quiser casar, casa desgraça. Só que daí ela vai perder a liberdade de escolher o regime de bens. Porque para aquele casamento será aplicada a separação obrigatória de bens. Vamos lembrar lá de um exemplo. Sou divorciada, posso me casar? Claro que sim, o divórcio me permite o casamento. É um estado civil que me permite o casamento. Mas do meu primeiro casamento eu me divorciei sem fazer a partilha dos bens. Se eu me casar agora, como eu não fiz a partilha do primeiro casamento, pode existir uma confusão patrimonial. Então, o que a lei diz? Que eu não deveria casar antes de fazer a partilha do primeiro casamento. Mas eu não quero fazer a partilha do primeiro casamento. Eu posso me casar? Pode. Se eu me casar, eu vou perder, então, a liberdade de escolher o regime e vou ter que casar com separação obrigatória de bens. Tranquilo? Dentro ainda de família e dentro de causa suspensiva, não esqueçam do parágrafo único do artigo 1523. Não esqueçam do parágrafo único do artigo 1523. Se tem presente uma causa suspensiva, mas eu lá antes de casar, no procedimento da habilitação, provar que não vai ter ninguém prejudicado, eu posso pedir que seja case com outro regime de bens. Mas eu vou ter que pedir, né, no procedimento da habilitação, isto, provando que não vai ter prejuízo para nenhum dos envolvidos. Tranquilo, gente? Temos vários regimes de bens, mas o que eu quero lembrar para vocês, que é o regime queridinho da OAB, regime de comunhão parcial de bens. Em especial, gente, tá? Nós temos que lembrar dos artigos que dizem lá, né, artigo 1659 e 1660. Todos os artigos ali são importantes, mas esses dois são mais importantes em qual sentido? Porque esses trazem quais bens entram na comunhão e quais bens ficam excluídos da comunhão parcial de bens. Entra na comunhão parcial de bens quais bens, gente? Os bens adquiridos onerosamente após o casamento,
que não sejam subrogados de bens particulares. Entra na comunhão parcial de bens valores que a gente receba por fato eventual, sorte, loteria, mega-sena. Entra na comunhão parcial de bens as benfeitorias que você faça nos bens comuns ou particulares. E entra na comunhão parcial de bens também os frutos produzidos pelos bens comuns e bens particulares de cada cônjuge. Professor, e quais são os bens particulares de cada cônjuge? Não vamos esquecer quais são os bens particulares. Tudo que você tem antes de casar e tudo que você adquire a título gratuito a qualquer momento. Quando a gente fala título gratuito, herança, legado ou doação. Bem como os subrogados em seu lugar. Como assim, professora, subrogada? A OAB adora isso. Tinha um carro antes de casar. Um carro de 100 mil reais antes de casar. Durante o casamento, eu vendo esse carro e compro um móvel de 100 mil reais. Apesar de ser uma aquisição onerosa durante o casamento, acontece aqui a subrogação. Esse bem vai continuar incomunicável, porque não vai entrar na comunhão, porque ele é uma mera troca de um bem particular que eu já tinha. Então, bens anteriores ao casamento e adquiridos a título gratuito, bem como os subrogados em seu lugar, não entram na comunhão parcial de bens, ou seja, não vão fazer parte do cálculo da minha ação. E ainda não esqueçam que bens móveis, móveis com M, que você não consiga comprovar que são anteriores ao casamento, presumem-se adquiridos durante o casamento. Pessoal, em relação ao divórcio extrajudicial, a OAB tem paixão por isso. Está marcadinho lá no CPC de vocês também, artigo 733 ali, do 731, 733 do CPC. Se o casal quiser se divorciar de forma extrajudicial, ele pode? Pode, desde que preenchido 4 requisitos. Quais são os 4 requisitos do divórcio extrajudicial? Todos têm que ser maiores e capazes, ou seja, não pode ter incapaz, não pode ter filho menor, não pode ter incapaz. Tem que existir consensualidade, tem que ter a presença de advogado e esse divórcio extrajudicial tem que ser feito por escritura pública, que não depende de homologação judicial. Maiores e capazes, consensualidade, presença do advogado e escritura pública. Perfeito. E para encerrar, a parte de família, figurinha carimbada da OAB, vou até marcar de vermelho, com todo carinho, não esqueçam dos alimentos. E qual que é a vantagem dos alimentos se cair em questão? Que são poucos os artigos que vocês vão ter que ler. 1694 e seguintes. Mas são pouquíssimos artigos, vai até 1710 ali. São bem poucos artigos. Se cair uma questão de peça, ou mesmo em questão, não esqueçam, a gente marcou no Vademecum, mas não esqueçam da Lei de Alimentos, que é a Lei 5.478/68. Então, artigos 1694 e seguintes e Lei 5.478/68. Pode até subir a câmera agora, porque a gente já baixou ali o quadro. Então, pessoal, o que é importante de alimentos? Primeiro, lembrar quem são os obrigados a pagar alimentos. São obrigados a pagar alimentos cônjuge e companheiro, né? Lembrando que o teu momento para pedir alimentos é até o momento do divórcio, até o momento da dissolução. Você pode pedir alimentos depois do divórcio, depois da dissolução da união estável? Até pode, desde que você confirme que a dependência era anterior. Se depois que você rompeu o vínculo matrimonial, aí surgiu a necessidade, aí você vai ter que pedir para os seus parentes. Porque daí você já não tem mais vínculo com a pessoa. Mas enquanto você é casada, essa é a pessoa responsável por você. E no divórcio você pode pedir sim alimentos se você comprovar a necessidade versus possibilidade. Mas se não for caso de cônjuge e companheiro, quais são os parentes obrigados a pagar alimentos? Não esqueçam, são obrigados a pagar alimentos parentes em linha reta até o infinito, consanguíneo civil, né? Não esqueçam que parente por afinidade não tem obrigação alimentar, era só o que faltava ter que pagar alimentos para a sogra. Nem enteado, você não é obrigado, você tem que pagar alimentos para parentes consanguíneos e civis, em linha reta até infinito. Ou seja, eu peço para o pai, se o pai não tiver condições, eu peço para o avô, se o avô não tiver condições, para o bisavô, até o infinito.
infinito. Peço, não tem ascendente, então eu vou para a linha descendente. Peço para filho, filho não tem, vai para neto, neto não tem, bisneto, até infinito. Não tem, posso pedir somente para os irmãos. Essa é a ordem. Primeiro, linha ascendente até infinito. Na falta de ascendente, linha descendente até infinito. Na falta de linha descendente, colaterais. A OAB adora colocar um avô que tem condições de pagar alimentos e um irmão muito rico. Não interessa que o irmão seja muito rico. O avô tem que pagar antes. Linha ascendente tem prioridade. E lembre sempre que parente mais próximo exclui parente mais remoto. Se eu tenho um pai com condições de pagar alimentos, eu não posso ir direto para o avô. O avô, o bisavô, o irmão, o descendente, eles sempre vão pagar de que forma, gente? Em caráter subsidiário e complementar. Em caráter subsidiário e complementar, artigo 1698. E não esqueçam da súmula 596 do STJ, que inclusive já foi objeto da OAB, né? E a gente marcou que os avós, eles respondem de forma subsidiária e complementar pelas necessidades do seu neto. Certinho? Não esqueçam que os alimentos, eles são fundamentados no binômio necessidade de quem pede e possibilidade de quem paga. E esse binômio pode ser modificado a qualquer momento. E se ele se modifica, tá? Se o binômio se modifica, o que acontece? Eu posso entrar com uma ação revisional de alimentos para pedir a majoração do valor ou a minoração do valor. Agora, se esse binômio desaparece a necessidade e ou a possibilidade, aí você não vai entrar com a revisional, você vai entrar com uma exoneração de obrigação alimentar. E aí não se esqueçam da súmula 358 do STJ. A simples maioridade gera direito automático de deixar de pagar alimentos? Não. A maioridade pode ser fundamento para uma exoneração. Mas se o sujeito foi condenado a pagar alimentos por uma decisão, um acordo, o que quer que seja, tem que ter uma decisão que o exonere. Então, o pai, por exemplo, que está pagando alimentos, sempre vai ter que entrar com a ação de exoneração. Ele não pode deixar de pagar automaticamente. Certinho, gente? Também não se esqueçam que os alimentos, eles são incompensáveis, eles são irrepetíveis, alimentos não se devolvem, mas esse não se devolve. Não esqueçam disso. E que o direito de pedir alimentos é imprescritível. Mas o direito que eu tenho de cobrar as parcelas que já venceram e meu pai deixou de pagar, uma coisa é diferente. Uma coisa é, eu nunca pedi alimentos, eu posso ter 70 anos pedir, porque o meu direito de pedir alimentos é imprescritível. Agora, quando meu pai já está condenado a pagar alimentos, o direito que eu tenho de cobrar as parcelas que já se venceram, prescrevem em 2 anos a contar do vencimento. Porém, não esqueçam que o prazo prescricional não corre entre pais e filhos enquanto perdurar o poder familiar. Então, todas que estavam se vencendo só vão se vencer quando cessar o poder familiar. E aí você tem 2 anos para frente para poder cobrar essas prestações. Como também não corre prazo prescricional contra absolutamente incapaz. Perfeito, gente? Não esqueçam também que eu posso pedir prisão civil, é uma das únicas hipóteses que nosso ordenamento admite, eu posso pedir prisão civil para aquele sujeito que deixe de pagar verbas alimentares. Como que eu posso pedir prisão civil? O rito de cumprimento de sentença por prisão civil, você vai poder cobrar apenas até as 3 últimas prestações devidas e as que se vencerem no transcorrer do processo. Agora, cuidado com a pegadinha. A questão da OAB é assim, o cliente te procura porque o pai não paga há 1 mês. Eu posso entrar com cumprimento de sentença por prisão civil? Posso. Posso sim. Eu não preciso esperar 3. Eu tenho um limite de até as 3 últimas. Mas eu não preciso esperar 3. E também ele não precisa não ter pago inteira. Se ele já não pagou adequadamente, eu já posso entrar com o cumprimento de sentença por prisão civil. Certinho? E aí, não esqueçam também de dar uma lidinha na súmula 621. E para finalizarmos a parte de alimentos, de família, cuidado com a súmula 655, súmula recente do nosso ordenamento, e que pode cair para vocês. Eu posso aplicar para as uniões estáveis de pessoas septuagenárias, ou seja, maiores de 70 anos,
A mesma regra que a gente aplica para casamento, ou seja, uniões estáveis constituídas após os 70 anos dos companheiros, aplicar-se-á o regime de separação obrigatória de bens. Então, para maiores de 70 anos, a lei fala que o casamento vai ser por separação obrigatória de bens. Mas falava para casamento. Hoje, a súmula 655 do STJ fala que isso também se aplica para as uniões estáveis. E assim, concluímos a revisão de família. A gente conseguiu aqui rever vários assuntos, vai dar tudo certo. Vamos entrar um pouquinho agora em sucessões. E vamos começar com o mais importante de tudo. Gente, qualquer situação de questão que caia na OAB, vocês têm que lembrar da ordem de vocação hereditária do artigo 1829. E qual que é a nossa ordem de vocação hereditária? Uma pessoa morreu sem deixar testamento, ou mesmo deixou o testamento, mas não abarcou a totalidade do patrimônio, aquilo que não está abarcado pelo testamento, e quando tem herdeiro necessário sempre vai ser decidido conforme a sucessão legítima. E a sucessão legítima impõe uma ordem de vocação hereditária. Qual que é essa ordem de vocação hereditária? Primeiro, nós temos que chamar os descendentes. Na falta de descendentes, a segunda classe é a classe de ascendentes. Na falta de ascendentes, a terceira classe, quem ocupa a terceira classe, é o cônjuge sobrevivente. E não esqueçam, independente do regime de bens. Não confundam o regime de bens com direitos sucessórios. Mesmo que o sujeito seja casado com separação de bens pactual, separação obrigatória de bens, ou qualquer regime, se não tem descendentes, não tem ascendentes, o cônjuge herda pelo simples fato de ser cônjuge, porque ele ocupa a terceira classe da ordem de vocação hereditária. E a quarta classe são os colaterais até o quarto grau. Então vamos rever e falar novamente. Primeiro chama os descendentes. Na falta de descendentes, os ascendentes. Na falta de ascendentes, o cônjuge sobrevivente ou companheiro. E na falta de cônjuge ou companheiro, os colaterais. Outra coisa importante, não esqueçam que desde 2017, o artigo 1790, que tratava dos companheiros, foi declarado inconstitucional. E hoje, tudo que a gente aplica para cônjuge, aplica-se para companheiro nos mesmos moldes, ok? Tudo bem, nós temos agora a ordem de vocação hereditária. Não esqueçam que no momento da abertura da sucessão, e o que é a abertura da sucessão? É o momento da morte. A abertura da sucessão não é a abertura de inventário. Eu preciso da abertura da sucessão para abrir inventário. E aí vamos recordar mais duas coisinhas aqui. Qual que é o prazo que eu tenho para abrir inventário? Cuidado que a gente não aplica o Código Civil, a gente aplica o CPC. O prazo para abrir inventário é de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, sob pena de incidência de multa. E qual é o lugar que eu devo abrir inventário? Artigo 48 do CPC, no último domicílio do decujus. Eu tenho que abrir inventário no último domicílio do decujus. Mas aberta a sucessão, o sujeito morrendo, existe o efeito que a gente chama efeito da scisine, que é tudo que está no artigo 1784 do Código Civil. E a scisine nada mais é do que a transmissão automática da posse e propriedade dos bens do decujus para os seus herdeiros. Então, se o sujeito morreu e o outro estava vivo no momento da abertura da sucessão, porque essa é a regra de capacidade, os herdeiros têm que estar vivos no momento em que o outro faleceu. Se ele estiver vivo, que por 3 segundos vai ocorrer a scisine. Porque significa que o herdeiro estava vivo no momento que seu antecessor faleceu, então vai ocorrer a scisine. Perfeito? Agora, cuidado com a seguinte situação. Comoriência, artigo 8º do Código Civil. Estou apostando nisso. Não sei por que me veio, eu não estava preparado, eu vim hoje e coloquei aqui no quadro. O que é a comoriência? Comoriência, vocês não vão achar artigo lá na parte de sucessões. Comoriência está lá no início, no artigo 8º, que é o seguinte, comorientes são, comoriente vem de morte, comoriente morto junto. Não precisa ser junto no mesmo acidente, mas junto no mesmo instante. Os comorientes são herdeiros entre si, que falecem no mesmo instante,
sem poder se determinar quem morreu antes ou depois. Até por isso que morreram no mesmo instante, né? Então, se eles morreram no mesmo instante, um sobreviveu ao outro? Não. Se um não sobreviveu ao outro, tem como existir a cisine entre eles? Não. E é isso que pode cair no AB. Não esqueçam, entre comorientes, como eles morreram no mesmo instante, não há transmissão sucessória. Entre comorientes, não há transmissão sucessória. Outra coisa que eu não quero que vocês esqueçam. Lembrem que a renúncia da herança, ela sempre tem que ser expressa. E não é expressa de qualquer forma, tá, gente? Ela tem que ser expressa por escritura pública ou termo nos autos. Qualquer outra forma não será admitida e a renúncia será nula. Então, a renúncia tem que ser expressa, não existe renúncia tácita, tem que ser por escritura pública ou termo nos autos. E não se pode renunciar herança de pessoa viva. A renúncia de herança de pessoa viva é nula, por causa do artigo 426. Por que é o artigo 426? Que diz que ninguém pode negociar herança de pessoa viva. Tá? A renúncia tem que ser sempre pós-morte. Como é que eu vou renunciar a algo que ainda não existe? E também não se esqueçam, seja para renúncia ou para cessão de herança, se você for casado, salvo o regime de separação de bens, para todos os demais regimes, se você for casado, salvo separação de bens, mesmo que seja, por exemplo, comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, a herança que eu tenho é minha, não entra para o meu marido. Se meu pai morreu, vai vir para mim, meu marido não vai ter minha ação. Porém, para eu renunciar ou ceder minhas cotas hereditárias, eu vou depender da vênia conjugal do meu marido. Por que, professora? Porque até o momento da partilha, a herança é tida como bem imóvel. E não esqueçam que lá no artigo 1647 de família, inciso 1, diz que, para todos os regimes, salvo separação de bens, para alienar bens imóveis, alienação em sentido amplo, precisa-se da vênia conjugal. E quando você renuncia à herança, quando você cede suas cotas hereditárias, é como se você estivesse alienando um bem imóvel, porque ainda não tem a partilha. E aí, nesse caso, você precisa da vênia conjugal, salvo regime de separação de bens. Outra coisa que vocês não podem esquecer, que a OAB adora, exclusão por indignidade. Artigos 1814 ao 1818 do Código Civil. Lembrem que se qualquer tipo de sucessor, herdeiro ou legatário, praticar uma das 3 hipóteses taxativas do artigo 1814, homicídio doloso, crime contra a honra ou atos mediante fraude ou violência, né, que impeça o autor da herança de manifestar livremente a sua vontade, eles estarão sujeitos à ação declaratória de indignidade. Essa ação declaratória de indignidade deve ser proposta por quem? Por aqueles sucessores que vão ficar com a parte do indigno, ou na hipótese do homicídio doloso, também o MP pode propor a ação. Mas tem que ser uma ação que vai ser proposta depois da morte do autor da herança. E essa ação tem prazo decadencial de 4 anos, a contar da abertura da sucessão. Então, prazo decadencial de 4 anos, a contar da abertura da sucessão. Não esqueçam que uma vez que a pessoa seja sentenciada indigna, ela é equiparada a pré-morto. Por que ela é equiparada a pré-morto? Para possibilitar que seus descendentes possam herdar por representação ou por direito próprio, dependendo da situação. E não se esqueçam do artigo 1818, que é a possibilidade de perdão do indigno. Tá? A possibilidade de perdão do indigno. Mas esse perdão tem que ser expresso. Não se admite perdão tácito. Se eu perdoar o meu filho em testamento antes de morrer, tem que ser expresso em testamento ou outro ato autêntico, uma escritura pública. Se eu perdoar meu filho expressamente em testamento em vida, os meus herdeiros, depois da minha morte, não vão poder excluí-lo por indignidade. Até porque o direito que foi atingido é o meu interesse. Certinho? E aí vamos entrando no final da nossa revisão, mas que ainda tem algumas coisinhas para falar, que é a questão, primeiro, da sucessão dos descendentes. Não esqueçam que os descendentes eles podem suceder
de duas formas, que os descendentes podem suceder por direito próprio, e direito próprio significa que eles estão herdando pelo próprio grau, e quando eles estiverem herdando pelo próprio grau, a herança será dividida por cabeça. Exemplo, eu morri e deixei 3 filhos. 3 filhos são de mesmo grau, primeiro grau, então eu vou dividir minha herança por 3 cabeças. Mas os descendentes também podem herdar por representação. Cuidado com representação. O que é o direito de representação? Artigos 1851 e seguintes. 1851 e seguintes. O direito de representação é quando a lei chama os herdeiros de uma pessoa falecida para suceder o que ela teria direito se viva fosse. Lembrem que a representação é permitida na linha descendente até o infinito. Na classe de ascendentes não há representação. Classe de descendentes até o infinito. Classe de ascendentes não há representação. E para colaterais há representação apenas em uma única hipótese: irmãos do decujus com sobrinhos do decujus. Sobrinho neto não representa. Então, descendente até infinito, ascendente não tem representação. E colaterais apenas entre irmãos e sobrinhos. Sobrinho neto não representa. Quais são as hipóteses que permitem representação? Primeiro, lembrem, eu só vou ter representação se eu tiver parentes e graus diferentes. Porque eu vou ter o parente que está mandando na sucessão, que está herdando por direito próprio, e um parente de grau mais remoto que vai estar representando o parente de grau mais próximo, que, por exemplo, é pré-morto ou comorto ao autor da herança. Quais são as hipóteses que permitem representação? Então, pré-moriência do representado, comoriência do representado em face do autor da herança, ou a sua exclusão por indignidade. A faleceu, deixou 2 filhos e 3 netos. Sendo que um dos filhos é pré-morto a ele, como é que vai ser dividida a herança? Metade para o filho que está vivo, que manda na sucessão, e a outra metade irá para os 2 netos, que representam o pai que era pré-morto ao autor da herança. Então, repito, quais são as hipóteses que geram representação? Pré-moriência, comoriência e a exclusão por indignidade do representado. A deserdação também, ok? Não esqueçam que a renúncia do representado não permite que seus filhos possam exercer direito de representação. Não permite, tá, gente? Mas eu posso chamar esses filhos por direito próprio. Como assim, professora? A faleceu, deixou 2 filhos e 2 netos, um de cada um. A faleceu, deixou 2 filhos e 2 netos. Se um filho renunciar, vai tudo para o outro filho. Porque o filho dele não vai poder representar. Porque ele está vivo, ele tem o direito de escolher e o direito à herança é personalíssimo dele. Então, 2 filhos e 2 netos, um filho renunciou, vai tudo para o outro filho, porque a renúncia é sempre em favor do espólio. Agora, se os 2 filhos renunciarem, eu posso chamar os netos? Sim. Só que daí os netos não vão ser chamados por representação. Porque daí já não tem mais ninguém do primeiro grau. Eles vão ser chamados por direito próprio. Ok? Então não esqueçam, descendentes herdam por direito próprio ou por representação. Se o sujeito faleceu, deixou descendentes, mas ele era casado, o cônjuge pode concorrer com o descendente? Pode. E aí não se esqueçam do macete que a gente deu. Venham aqui para o lado comigo. E essa exceção só vale para descendentes. Eu vou escrever aqui, ó. Exceção só descendentes. Vocês já vão entender por quê. Estou escrevendo bem grande. Porque vocês lembram do macete e acabam aplicando para tudo, né? Então, a exceção é só para descendentes. O cônjuge concorre com descendentes, como regra, concorre, salvo o cube, sobe, não concorre. O que significa cube, sobe, não concorre? Não concorre significa que não é herdeiro. Se o sujeito morreu, deixou descendentes, a sucessão é de descendentes. Se ele for casado em cube, comunhão universal de bens, ou sobe, separação obrigatória de bens, ele vai ter o que cabe de regime de bens, por exemplo, ele vai ter ameação na comunhão universal de bens,
Mas o que sobrar vai ser só dos descendentes. Será só dos descendentes. Se for casado em separação obrigatória de bens, não vai ter como regra meação, salvo aplicada a súmula 377 do STF. E o que sobrar do decujus será só para os descendentes, porque no CUB-SOB não concorrem. Nos demais regimes, concorrem. Só não esqueçam de uma situação. A comunhão parcial de bens, para que exista concorrência, comunhão parcial de bens para que exista concorrência, tem que ser com bens particulares. O que são os bens particulares? Os anteriores ao casamento e os adquiridos a título gratuito. Se for uma comunhão parcial de bens sem bens particulares, não concorre, porque é CUB. É igualzinho, comunhão parcial de bens que só tenha bens comuns, é igual a uma comunhão universal. Então, para que tenha concorrência, tem que ser uma comunhão parcial de bens com bens particulares. E a concorrência vai ser só nos bens particulares. A concorrência será só nos bens particulares, conforme o exemplo que a gente deu em sala de aula. Não esqueçam que uma vez o cônjuge concorrendo, as regras de concorrência estão lá no artigo 1837. Eu já sei que, perdão, 1832. Eu já sei que ele concorre, tá? Eu já sei que ele concorre. Não estou discutindo isso. Ele já concorre, mas enquanto que ele vai concorrer? A lei é clara, o cônjuge será uma cabeça a mais como regra. Porém, a lei assegura no mínimo a quarta parte da herança, ou seja, direto 25%, se o cônjuge for ascendente de todos os herdeiros com quem estiver concorrendo. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Morri, deixei meu cônjuge concorrente e meu filho. Quanto cada um vai receber? Metade. Morri, deixei meu marido e 2 filhos. Quanto que vai ser para cada um? 1/3. Meu marido e 3 filhos. 1/4. Agora, a partir de 3 linhas descendentes, eu tenho que ver a exceção. Deixei meu marido e 5 filhos comuns. A lei diz que tem que ser dado 1/4 para o cônjuge e o resto para os filhos. Deixei meu marido e 5 filhos, porém 5 filhos de um primeiro casamento, em que ele não é ascendente. Aí divide-se por cotas iguais. Resumindo, quando que o cônjuge vai ter 1/4 direto da herança, professora? Com descendentes. Quando que ele vai ter esse direito? Se ele for ascendente de todos os descendentes com que ele estiver concorrendo e forem mais de 3 linhas descendentes. Até 3 linhas descendentes é cota igual. É a partir de 3 linhas, daí você tem que ver. Ele é ascendente de todos? É. Ele vai ter 25% e o resto é dos filhos. Ah, mas ele não é ascendente de todos. Cotas iguais. Tranquilo? Sucessão de ascendentes. Sucessão de ascendentes. Não esqueçam que os ascendentes, artigo 1836, eles herdam por linhas. A gente divide metade para a linha paterna, metade para a linha materna. Então, por exemplo, se eu morrer, não deixei pai, não deixei a mãe, mas deixei 2 avós paternos e um avô materno, eu não vou dividir a herança por 3. Eu vou dividir metade para a linha paterna, que vai ficar, por exemplo, patrimônio de 600 mil. Vai ser 150 para cada avô paterno e 300 mil para o avô materno. Porque a gente divide meio a meio. Metade para a linha paterna, metade para a linha materna. E não esqueçam que na linha ascendente não há representação. Por exemplo, a questão traz assim. O pai morreu, a mãe está viva e tem os avós paternos. O pai morreu, a mãe está viva e tem os avós paternos. Vocês não podem ver um pré-morto que vocês já querem chamar para representar. Não se esqueçam que na linha ascendente não há representação. Se eu tiver alguém de grau mais próximo, ele herda sozinho. Então, a mãe ficaria com a herança sozinha. Se o sujeito que morreu, além de ter deixado ascendentes, ele for casado, o cônjuge vai ter direito a concorrer. Não esqueçam que quando for com ascendentes, o cônjuge concorre sempre. Se for com ascendentes, o cônjuge concorre sempre, independente do regime de bens. E qual é a regra? Concorreu com pai e mãe, ascendente de primeiro grau, pai e mãe, cota igual. Se for com qualquer outro grau de parentesco, metade. Pai e mãe, cota igual.
Para qualquer outro grau, avô, bisavô, a cônjuge tem direito à metade. Como assim, professora? Morri, deixei meu pai, minha mãe e meu cônjuge. Quanto cada um vai receber? 1/3. Morri, deixei só meu pai e só minha mãe e o cônjuge. Quanto cada um vai receber? Metade. Morri, deixei 4 avós e meu cônjuge. Quanto que o cônjuge vai receber? Metade. Com ascendente de primeiro grau, cota igual. Segundo grau em diante, o cônjuge tem a metade. E a outra metade divide-se por linhas. Certinho? Indo para o final da nossa revisão. Se a sucessão for de colaterais, para chegar nos colaterais, significa que o sujeito morreu, não deixou descendente, não deixou ascendente, não deixou o cônjuge, mas deixou colaterais. Qual que é a ordem sucessória dos colaterais? E a OAB adora isso. Qual que é a ordem sucessória dos colaterais? Primeiro, antes da ordem, lembrem que colaterais são herdeiros facultativos. Eles são legítimos, mas são facultativos. E o que isso significa? Que eles sendo facultativos, eu não sou obrigada a deixar a metade do meu patrimônio para ele. Se eu deixo descendente, ascendente e cônjuge, descendente, ascendente e cônjuge, conforme o artigo 1845, são herdeiros necessários. São herdeiros necessários. Então, a metade da minha herança é garantido a ele pela legítima. Então, se eu for fazer um testamento, eu só posso dispor da metade. Agora, se eu deixei colaterais, colaterais são herdeiros facultativos. O que isso significa? Se eu não fizer testamento, vai tudo para eles. Mas se eu quiser fazer testamento e deixar tudo para uma terceira pessoa, eu posso. Porque eu não sou obrigada a deixar a metade da minha herança para eles. Mas imaginemos que não seja esse o caso. Eu não fiz testamento. Eu tenho os colaterais para herdar. Existe uma ordem sucessória dos colaterais. Qual é essa ordem? Primeiro eu chamo, vamos colocar ali no canto. Vem aqui, eu estou aproveitando o quadro que, gente, é revisão. Já não tem nem mais... Vamos vir aqui bem no cantinho, para aproveitar, não precisar apagar. A ordem dos colaterais vai ser o quê? Primeiro a gente chama irmãos. Na falta de irmãos, a gente chama sobrinhos. E apenas na falta de sobrinhos, os tios. Então, primeiro irmão, falta de irmãos, sobrinho. Falta de sobrinhos, tios. E apenas na falta de tios, que a gente chama daí todos os colaterais de 4º grau. Sobrinho neto, tio avô e primo. Daí chama em conjunto. Mas, primeiro irmão, na falta de irmãos, sobrinhos, na falta de sobrinhos, tios. E na falta de tios, os colaterais até o 4º grau. E ainda para finalizar, não esqueçam, artigo 1841. Os irmãos bilaterais herdam o dobro dos irmãos unilaterais. Os irmãos unilaterais recebem a metade dos irmãos bilaterais. Eu não estou falando em filho. Filho herda sempre igual, não importa se é do casamento ou fora do casamento. Eu estou falando assim, eu morri, não deixei descendente, não deixei ascendente, não deixei cônjuge, mas deixei irmãos. Os meus irmãos bilaterais são aqueles irmãos que eu tenho ambos os genitores em comum. O mesmo pai e a mesma mãe. O irmão unilateral é aquele que eu só tenho um genitor em comum. Ou o pai ou a mãe. Então, olha, justifica, eu tenho 2 vínculos parentais com o bilateral e 1 vínculo parental com o unilateral. Então, o irmão bilateral vai herdar o dobro do irmão unilateral. Ok? Mas eu não quero isso, e a questão está dizendo exatamente isso. Que o irmão bilateral tem direito ao dobro do unilateral, mas meu cliente não quer isso. O que vocês vão orientar na questão da OAB? Que conforme o artigo 1850, como os irmãos são herdeiros facultativos, o testador ele pode dispor da forma que ele quiser em testamento, dividindo de maneira igualitária entre os irmãos. Se ele não fizer testamento, vai ser conforme a lei. E a lei diz que irmão bilateral herda o dobro de irmão unilateral. A mesma regra se aplica para sobrinhos. Sobrinho bilateral herda o dobro de sobrinho unilateral. E mais 2 diquinhas finais, daí a gente encerra essa revisão. Era para ser de 1 hora, já passei alguns minutinhos. Mas vamos lá. Primeira dica importante. Rompimento de testamento. Rompimento de testamento. Lá do artigo 1973. Rompimento.
Se eu faço um testamento, quando eu não tinha descendentes, é pressuposto para rompimento, não ter descendentes. Fiz um testamento sem ter descendentes. E após a feitura do testamento, aparece um descendente que eu desconhecia, ou nasce um descendente que eu não tinha. A lei rompe por completo testamento todas as disposições. Por exemplo, tenho 45 anos, faço um testamento porque eu não tenho descendente nenhum. Depois do meu testamento, eu descubro que eu posso me submeter a uma fertilização in vitro para engravidar, e engravido. E meu filho nasce. Eu não preciso fazer nada em relação ao meu testamento, porque a lei expressamente vai rompê-lo por completo, e não apenas a parte da legítima, tudo. Porque a lei presume que eu não teria feito o testamento se eu soubesse que ia ter filhos. Agora, gente, se eu já tenho filhos e faço um testamento, o fato de aparecer mais um não vai romper, porque eu já fiz com a consciência de que era minha disponível. O rompimento é quando eu não tenho descendentes e faço um testamento, e após a feitura aparece um descendente que já existia e eu não sabia, ou nasce um descendente que até então não existia. Ok? E para finalizarmos, vamos aqui para o meio, mais ou menos seguindo a regra do divórcio extrajudicial, a OAB adora inventário extrajudicial. E quais são os requisitos para o inventário extrajudicial? São os mesmos do divórcio e mais um. Para eu entrar com um inventário extrajudicial administrativo, eu preciso que todos sejam maiores e capazes, que exista consensualidade, que tenha a presença de advogado, que seja feito por escritura pública, que não depende de homologação judicial, e que não possa ter testamento. 5 requisitos: maiores e capazes, consensualidade, presença de advogado, escritura pública e que seja sem testamento. Que Deus abençoe a prova de vocês. Eu vou estar na torcida, vai dar tudo certo, arrasem nesse domingo e vamos correr para a vitória que será certa. Beijo grande, gente. Boa prova. Olá, queridos amigos, queridos alunos do curso jurídico. Estamos aí na nossa reta final. Deixa eu arrumar aqui minha roupa para aparecer bonitinha nessa tela. Na reta final, está chegando aí o grande dia e eu tenho certeza absoluta que vocês vão passar nesta segunda fase. Já serão advogados, já são advogados, né? Não tenho dúvida disso. Vamos para a nossa revisão, uma revisão rápida aí, do direito do consumidor, lembrando, né, que, assim, pode cair uma peça, né? Vai que cai uma peça na tua prova. Então, vamos torcer para que caia uma peça, ou pelo menos uma questão, e, como eu disse, eu tenho certeza absoluta que vocês vão acertar. Primeira questão que vocês têm que lembrar no momento da prova é identificar os elementos, identificar os elementos da relação jurídica de consumo. Elementos da relação jurídica de consumo, ok? O que vocês vão fazer, então? Vão procurar no problema dado as figuras do consumidor, do fornecedor, dos produtos, né? Vamos escrever aqui produtos e vamos escrever também serviços. Lembrem que os elementos estão conceituados no artigo 2º, no artigo 17 e no artigo 29. Aqui eu tenho os conceitos de consumidor. O conceito de fornecedor está no artigo 3º do Código do Consumidor e no parágrafo 1º do artigo 3º, no parágrafo 2º do artigo 3º, eu tenho o conceito de serviços, produtos e serviços. Lembrem, pessoal, que a lei define como consumidor a pessoa física ou jurídica. Identificar. Então, a pessoa jurídica também é consumidora, tá? Desde que seja, aí vamos escrever aqui em vermelho para vocês lembrarem bem,
desde que seja destinatário final. Destinatário final. Destinatário final, pessoa física ou pessoa jurídica. Não importa. O consumidor é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, desde que seja destinatário final. A caracterização do fornecedor vem pela presença da habitualidade. A habitualidade é a marca do fornecedor, portanto, tá? Habitualidade. Produto, galera, qualquer bem, caro, barato, sofisticado, simples, qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Produto, da mesma forma, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Lembrem que o artigo 3º, parágrafo 2º, diz lá, serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, que não precisa ser direta, a remuneração pode ser indireta, remuneração pode ser indireta, não precisa ser em espécie, né? Não precisa ser direta nem em espécie, pode ser indireta ou remunera-se de outra maneira. Inclusive, portanto, o legislador destacou as de natureza financeira, de crédito, bancária, financeira, de crédito e securitária. Portanto, essas relações, sim, se submetem ao Código de Defesa do Consumidor. Então, esse é o exercício inicial que você vai fazer quando pegar a sua prova, identificando se aquela questão é ou não de consumidor a partir dos elementos que compõem a relação jurídica de consumo. Consumidor, fornecedor, produtos e serviços. Está aqui para você relembrar quais são os artigos onde você encontra os conceitos. Beleza? Segundo ponto importante da nossa revisão, importante para a prova de vocês. Os direitos básicos ou fundamentais. Direitos básicos ou fundamentais. Direitos básicos, né? Que estão ali mencionados no artigo 6º. O artigo 6º, portanto, do Código do Consumidor, traz os direitos básicos ou fundamentais. Importante o artigo 6º para a tua prova, extremamente importante. Dá para ver que está calor aqui, já enrosquei tudo, né? Uma beleza, quase um acidente de consumo, um enforcamento aqui com a própria roupa, né? Então, vamos lá, galera. O artigo 6º, ele traz os direitos e garantias fundamentais do consumidor, tá? Vamos ver aqui quais são os direitos mais básicos, mais fundamentais, mais importantes, que vocês têm que lembrar e têm que olhar, né? Porque, normalmente, nas provas da segunda fase, quando você está resolvendo um problema, se pede que mencione um artigo, lá um dos incisos do artigo 6º, ok? Primeiro, direito básico ou fundamental, proteção da vida, saúde e segurança. Vida, saúde e segurança. Importante, portanto, extremamente importante. Podemos dizer que o fornecedor não pode colocar no mercado produtos que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade a ponto de atingir o quê? A vida, saúde e segurança do consumidor. Por isso que os fornecedores são obrigados a fazer o recall, que é aquele chamamento que o fornecedor tem que fazer sempre que ele coloca um produto defeituoso no mercado. O segundo direito básico ou fundamental, direito à informação. Gente, a informação é fundamental. Por quê? Porque a informação, ela qualifica a escolha do consumidor, né? É a informação que vai direcionar o consumidor para fazer, ou enfim, para contratar aquilo ou comprar aquele produto que melhor está adequado às suas necessidades. Quanto pior é a informação, pior é a escolha do consumidor. A informação não pode ser fluida, não pode ser solta. A informação tem que, de fato, informar, tem que esclarecer e tem que, de novo, qualificar a escolha do consumidor. Um outro direito básico do consumidor é a liberdade de escolha, né? Liberdade de escolha. O consumidor não pode, em regra, ser obrigado a escolher um produto ou a contratar um serviço que ele não deseja. Ele pode e deve pesquisar para contratar aquele serviço ou comprar aquele produto que esteja adequado às suas necessidades e dentro de suas
possibilidades. Portanto, a liberdade de escolha é um outro direito do consumidor. Nós temos ainda a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva. Publicidade, né? Enganosa ou abusiva. É um direito básico do consumidor não ser, né, exposto a anúncios publicitários abusivos, discriminatórios, preconceituosos e por aí vai. Tudo bem? Então, deem uma olhadinha lá no artigo 6º. O inciso... Qual é o inciso mesmo? Agora esqueci qual é o inciso. Precisa lembrar qual é o inciso? Não precisa lembrar qual é o inciso. O que vocês têm que saber é que os artigos, que os incisos que tratam dos direitos básicos do consumidor estão lá no artigo 6º. E eu fiz isso de propósito, pessoal. Por quê? Falei isso na primeira aula da segunda fase. Lembrando vocês, a gente parece que dá uma coisa, né? Vocês vão estar com o Vademecum em mãos. Então, é só olhar ali, está tudo ali. Tem 119 artigos à tua disposição. Tá? Você que vai fazer a prova de civil, né, que está aqui comigo hoje, você vai transitar possivelmente entre o artigo 1º a 54 e do 81 em diante. Então, o teu espectro aí enfim, por onde você vai andar é menor ainda. Então, não tem erro, galera. Está tudo ali. Você vai olhar no artigo 6º, estão os direitos básicos ou fundamentais. Proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, práticas abusivas e por aí vai. Por fim, eu vou mencionar aqui um último direito básico, que é o direito à inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Tá? Lembrem que a inversão do ônus da prova não é automática nas demandas de consumo. Quando que o juiz inverte o ônus da prova? Quando estiverem presentes a verossimilhança na alegação, for verossímil aquilo que o consumidor está alegando, ou for ele consumidor hipossuficiente. E aí, cuidado, minha gente, porque vulnerabilidade é diferente de hipossuficiência. Todo consumidor é vulnerável, os extremos do alfabeto. A gente já falou sobre isso. Nem todo consumidor é hipossuficiente. A hipossuficiência será verificada no caso concreto para efeitos de inversão do ônus da prova, beleza? Então, estão lá os direitos básicos ou fundamentais do consumidor. Vou falar aqui num direito bônus, tá? Para uma coisa que me deu aqui agora, vou até colocar em vermelho, que é o seguinte, que é a concessão responsável de crédito. Concessão responsável de crédito, ou seja, no momento em que o fornecedor está concedendo crédito para o consumidor, o banco, a financeira, essa concessão tem que ser feita com responsabilidade. Né? É dever do fornecedor e direito básico do consumidor a educação financeira, para evitar as situações de superendividamento. Para o consumidor não se superendividar. Lembrando que consumidor superendividado é aquele que não consegue fazer frente às suas necessidades básicas com os seus ganhos. Que necessidades básicas são essas? Comer, beber, morar, vestir, se medicar, estudar, enfim, né, se divertir e tal. Então, lembrem da concessão responsável de crédito. É um direito básico do consumidor, um direito fundamental do consumidor, que está lá no artigo 6º, inciso 11º. Eu coloquei em vermelho porque é uma alteração recente, recente assim, né? Foi em 2021, que são as regras para prevenção e tratamento do consumidor superendividado. Aqui nós estamos falando em prevenção, concessão responsável de crédito, educação financeira e tratamento do consumidor superendividado passa a ser, portanto, um direito fundamental. Vamos lá para o terceiro ponto da nossa revisão. Responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Responsabilidade pelo fato do produto, serviço. Eu vou colocar aqui os dois juntos para a gente fazer contrapontos, tá? Responsabilidade pelo vício do produto, serviço. Lembrem que a
o Código do Consumidor traz 2 sistemas de responsabilidade civil. A responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, ou seja, aquela responsabilidade que nasce, tá? Que nasce da inobservância do dever de segurança, e a responsabilidade pelo vício do produto e do serviço, que nasce da inobservância do dever de qualidade. Então, é um binômio. Segurança, qualidade. As 2 órbitas de proteção trazidas pelo Código do Consumidor. Né? A gente desfoca, como faz o Código Civil, diferentemente, melhor do que faz o Código Civil. Desfoca da conduta do agente, não importa se houve imprudência, negligência ou imperícia, e foca no risco que aquele produto ou serviço pode causar ao consumidor. Né? Então, aqui eu tenho o quê, pessoal? Aqui eu tenho o defeito. O defeito como causador do dano. Né? Aqui eu tenho o vício como causador do dano. Não é isso? Um defeito num produto, por exemplo, eu estou com uma caneta em mãos, essa caneta é um produto defeituoso que pode resultar no quê? Num acidente de consumo. Mas qual é o defeito? Que ela tem uma tinta tóxica, que pode me causar o quê? Um processo alérgico, uma reação alérgica. Portanto, uma caneta defeituosa, certo? A repercussão, né, do defeito é o dano à vida, saúde e segurança do consumidor. Dano à vida, saúde, segurança do consumidor, certo? Diferentemente, o vício, ele tem uma outra repercussão, que é o dano ao patrimônio do consumidor. Exemplo, dano ao patrimônio, a grana do consumidor, ao bolso do consumidor, né? O vício, uma caneta que não escreve, ela falha. Então, eu vou escrever, ela começa a falhar, tá vendo? Espaços não são preenchidos porque a caneta é uma caneta viciada. Dano ao meu patrimônio, porque paguei por algo que não funciona adequadamente. De novo, inobservância do dever de qualidade, que faz nascer o dever de indenizar. Faz nascer a responsabilidade civil. Mas responsabilidade civil de quem? Vamos lá. Nos defeitos, responde o fabricante, o produtor, quem mais? O construtor e o importador. Opa! Aqui a responsabilidade é direcionada para algumas das espécies do gênero fornecedor. Tudo bem? Então, cuidado. Onde é que você vai, se cair na tua prova, uma questão em que você perceba, né, um dano à vida, saúde e segurança do consumidor? Você vai do artigo, vou escrever em vermelho aqui, do artigo 12 ao 17, mais o 27, que vocês marcaram no vademecum de vocês já. Diferentemente, você percebeu na sua prova não uma questão envolvendo um defeito, né? Um dano à vida, saúde e segurança do consumidor, mas sim uma questão envolvendo um vício. João da Silva comprou um telefone celular na data tal, esse telefone celular parou de funcionar, ele levou para assistência técnica e por aí vai. Né? Então, nós temos não um defeito, temos um vício. Ora, se o produto parou de funcionar, ele não apresenta a qualidade que deveria. Então, a inobservância do dever de qualidade faz nascer o dever de indenizar. Responsabilidade pelo vício do produto, beleza? Ok, mas contra quem João da Silva vai reclamar? Ele vai reclamar contra todos os fornecedores da cadeia produtiva. Ou ele escolhe um, se ele quiser, não importa, porque todos respondem solidariamente. No vício, a responsabilidade de todos os fornecedores é solidária, inclusive do comerciante. Né? Lembrem disso. Olha, vamos voltar aqui um pouquinho. Só antes, vamos dizer, em quais artigos que você vai basear a tua resposta. 18 a 25, mais 26. Certo? Mais 26. Então, está aqui tua resposta. Ou vai para cá, se for defeito, ou vai para cá, se for vício. Tudo bem? Vamos lá, então. Vamos imaginar que um consumidor sofreu um acidente de consumo resultante de um defeito, né? Que um produto
apresentou. Qual é o prazo para esse consumidor demandar? O prazo é de 5 anos, contados do quê, pessoal? Do conhecimento do dano, né? E do conhecimento da autoria do dano. É o que vai me dizer o artigo 27, por isso que eu mencionei ele aqui. Tudo bem? Agora, se um consumidor comprou um produto viciado ou contratou um serviço viciado, os prazos são menores. Por que os prazos são menores? Porque a repercussão é uma repercussão menos danosa. É uma repercussão que vai atingir um bem jurídico menos relevante, que é o patrimônio, e não a vida, saúde e segurança do consumidor. Os prazos são, então, de 90 dias para o consumidor reclamar, em se tratando de produtos e serviços duráveis. Tudo bem? E 30 dias em se tratando de produtos e serviços não duráveis. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Falei um pouquinho dos dois sistemas de responsabilidade civil. Vocês vão olhar, a partir do artigo 18, o prazo para o fornecedor resolver o problema. 18 e 20. 18 no caso de produto, 20 no caso de serviço. Está lá, na mão de vocês, vocês consultam com facilidade, não tem erro, combinado? Vamos para um outro tema aqui, que é o tema número 5, que é o tema, pessoal, da proteção do consumidor superendividado. Isso aqui é uma revisão, a gente já viu esses temas, né, durante as aulas, então nós estamos apenas relembrando algumas questões importantes. Lembrando também que nós fizemos a marcação das súmulas importantes para vocês no Vademecum, na cor laranja, que é a cor da Cláudia. Laranjado, gosto muito de laranjado, que é a cor do curso, inclusive. Gosto tanto de laranjado que está aqui, ó, nas minhas anotações. Foca em mim aqui, por favor. Ó, laranjadinho. Eu gosto de laranja mesmo, acho uma cor bonita. Viva uma cor quente, uma cor bem legal. Então, vamos lá, galera. Vamos ver algumas questões importantes em relação à prevenção e tratamento do consumidor superendividado para terminar a nossa revisão. Então, de novo, pense em dois lados da mesma moeda. O primeiro lado trata da prevenção, ou seja, que cuidados que têm que ser tomados para que o consumidor não se superendivide, né? Ou seja, para que ele não se encontre numa situação em que não possa fazer frente às suas necessidades básicas com seus ganhos. Cuidado, porque o conceito de endividado é diferente do conceito de superendividado. O conceito de superendividamento, galera, está no artigo 54, anote aí, 54, parágrafo, atenção, atenção, primeiro. O que me diz a lei? Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor. Atenção, minha gente, porque as regras protegem o consumidor de pessoa natural. Opa, olha aqui, ó. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, vimos lá no começo. Mas as regras para tratamento do consumidor superendividado se direcionam à pessoa natural. De boa fé. O que é a pessoa de boa fé? É aquela que compra não com o fito de se superendividar, ou compra sabendo, com o intuito de não pagar, de se superendividar, não. Pessoa de boa fé, pagar a totalidade, diz o conceito, de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial nos termos da regulamentação. Gente, existe um decreto que regulamenta o Código do Consumidor e que estabelece o valor do mínimo existencial, 25% do salário mínimo vigente. 25%. Ah, mas eu vi uma notícia outro dia que foi alterado para 600, porque hoje é R$303 e uns quebrados, R$302 e uns quebrados. Isso. Só que no momento em que teu edital foi publicado, o valor, né, enfim, a definição lá do mínimo existencial era 25% do salário mínimo, tudo bem? Então, você vai se basear nesta informação e não na alteração feita agora, recentemente. Beleza? Então, vamos lá, galera.
Olha só, as dívidas referidas no parágrafo 1º desse artigo, ou seja, aquelas dívidas exigíveis e vencendo dívidas de consumo, englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. Tá? Então, está lá no parágrafo 2º do artigo 54A. Possivelmente, no vademecum de vocês, essas alterações estejam marcadas com uma cor destacando, né? Um verdinho claro, por conta de ser uma alteração recente. Beleza, gente? Então, cuidado. Olha só, o parágrafo 3º do artigo 54 diz o seguinte: o disposto nesse capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, ou sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento, ou decorram, atenção, 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 da aquisição ou contratação, sublinha isso que eu estou falando, de produtos ou serviços de luxo ou alto valor. Então, se cair uma questão como essa na tua prova, o perguntador certamente vai dizer: contratou um serviço de luxo ou de alto valor, ou comprou um produto de luxo ou de alto valor. E vai te perguntar, né, se as regras aí para tratamento do consumidor superendividado, para proteção do consumidor superendividado, se aplicam a esse consumidor, mesmo que se trate de uma pessoa natural. Não se aplicam. Se o consumidor de má fé se endividou, claro, gente, isso é uma questão de prova. Quem vai ter que provar é o fornecedor. Há possibilidade de inversão do ônus da prova, de pedido de inversão do ônus da prova, né? É o fornecedor que vai ter que provar que esse consumidor deliberadamente se endividou com o objetivo de não pagar, comprando produtos lá, também comprando produtos de luxo ou de alto valor. Tudo bem? Outra questão importante que diz respeito à prevenção do consumidor superendividado. Essa questão se refere à informação. Então, vocês vão dar uma olhadinha lá no artigo 54B. 54B. Né? O que tem que ser informado para o consumidor no momento em que está sendo feita a venda a crédito ou a venda a prazo, né? Além das informações lá do artigo 52, diz o artigo 54B, deve ser informado ao consumidor: 1. O custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Isso tem que ser informado para o consumidor. De novo, gente, nós estamos falando de informação como direito básico do consumidor, que tem a ver com o que eu estou falando aqui. Uma boa informação qualifica a escolha do consumidor, certo? É aquela história assim, ó, vamos lá. Quanto que é? Cadê meu telefone? Quanto que é esse telefone à vista? Ah, esse telefone à vista custa R$1.000. Quanto que é esse telefone a prazo? Ah, 24 vezes de R$300. Faz a conta aí para ver quanto que dá. Dá R$5.000, sei lá, dá um saco de dinheiro. É essa comparação que o consumidor tem que fazer. Fala, cara, eu vou pagar 3 telefones, 4 telefones, vale a pena? Né? Então, é evitar que o consumidor se endivide e se superendivide. 2. Artigo 54B. A taxa efetiva atual, mensal de juros, bem como juros de mora e encargos de qualquer natureza previstos para o atraso do pagamento. Os juros moratórios, encargos moratórios. E encargos remuneratórios também. Né? Tem o juro moratório e tem o juro remuneratório. O juro remuneratório é esse que eu falei para vocês. A vista é 1.000, a prazo é 5.000. Tudo bem, mas se eu atrasar as parcelas, você vai pagar mais do que 5.000. Que aí você vai pagar os juros moratórios. Tudo bem? Importantíssimo, inciso 3º. Atenção, atenção, atenção. Inciso 3º, diz o quê? Vamos destacar o inciso 3º. O montante das prestações e o prazo de validade da oferta. Da oferta do quê? Do crédito. Que deve ser de, no mínimo, 2 dias. Validade do crédito, que deve ser de, no mínimo, 2 dias. Qual é a regra aqui? Qual é a lógica aqui? Parar com aquela fusarca de, olha, esse preço é só hoje, já viram? Tem que levar agora, amanhã já é outro preço. Não, não, não. O artigo 54B, inciso 3º do Código do Consumidor, que sofreu alterações pela lei
o Código do Consumidor, que sofreu alterações pela Lei 14.181 em julho de 2021, e agora tem também o artigo 54b, inciso 3º, diz que a validade do crédito é de, no mínimo, 2 dias. Tudo bem? Um outro direito importante está lá no inciso 5º, que é o direito à liquidação antecipada e não onerosa do débito. Como é que funciona isso? Vamos imaginar que o consumidor tenha comprado a crédito, beleza? E ganhou na loteria lá, na lote, sei lá, mega, não sei das quantas, ganhou. Resolve quitar as dívidas pendentes. Pega o carnê e vai lá quitar. Não é isso? Pô, que legal, né? Vou acabar com as contas. Pronto, ele vai lá e antecipa as parcelas. Paga hoje parcelas que venceriam amanhã, depois de amanhã, mês que vem, e por aí vai. Tudo bem? Pronto, ele tem o quê? Direito à redução de juros e demais acréscimos. E essa antecipação não pode ser onerosa. Por quê? Porque alguns fornecedores descontavam os juros, né? Traziam o valor lá, enfim, a prazo, o valor presente, mas cobravam uma taxa para o consumidor, ou um valor XYZ para o consumidor quitar esse débito. Então, não pode 54b, inciso 5º. Tudo bem? Outra coisa importante, galera, o artigo 54C. Já estamos terminando aí a nossa pequena revisão. O artigo 54C é vedado, expresso implicitamente na oferta de crédito ao consumidor, publicitária ou não, o quê? Dizer que a concessão do crédito poderá ser concluída sem a consulta de serviço de proteção ao crédito ou sem avaliação da situação financeira do consumidor, né? Assediar ou pressionar o consumidor, especialmente o idoso, o analfabeto, ou o consumidor que tenha algum estado de vulnerabilidade agravada, tá? Coisa que a gente vê acontecer a rodo. O idoso, ele é uma vítima contumaz dos concedentes de crédito, né? Eles são assediados a todo momento. Não pode, é proibido, é vedado, expressa ou implicitamente na oferta de crédito ao consumidor. Para terminado, nos últimos segundos que nós temos, pessoal, vamos falar rapidamente sobre o tratamento do consumidor superendividado. É aquele cara que já se endividou por razões diversas, inúmeras. Um fato da vida, uma doença, uma morte, um desemprego e por aí vai. Tá? Esta pessoa é protegida, então, por essas novas regras. Onde é que vocês vão? Vocês vão lá para o artigo 104A do Código do Consumidor. Tá? Como é que esse consumidor deve proceder? A requerimento, sublinhem, do consumidor superendividado, lembra do conceito do consumidor superendividado? A pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória. Então, nós temos 2 momentos. O primeiro momento é a realização de uma audiência conciliatória, em que são chamados todos os credores, certo? Todos os credores. Então, ele deve para o banco, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, deve para a operadora de telefonia, para o plano de saúde e para a escola do filho. Chama todos os credores. Para, no mesmo momento, né, tentarem uma conciliação, mediante a apresentação do quê? De um plano de pagamento, né, com prazo máximo de 5 anos, é o que diz o artigo 104A, sublinhem, né, preservado o mínimo existencial. Lembrando que o mínimo existencial para a prova de vocês é 25% do salário mínimo. Aí alguém pergunta, mas como que a pessoa vai viver com 25% do salário mínimo? Não tem resposta para isso. Honestamente, isso é uma loucura, não se sabe, né? Enfim, alguém com uma cabeça privilegiada deve ter pensado isso. Bom, muito bem. Então, o plano de pagamento é de 5 anos, né? O prazo máximo desse plano de pagamento, e essa pessoa, então, vai se organizar lá para efetuar o seu pagamento. Cuidado com o parágrafo 1º, sublinha o parágrafo 1º do artigo 104A. Excluem-se do processo de repactuação de dívidas, excluem-se, ainda que decorrentes de relações de consumo,
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de realizar, sem o propósito de realizar o pagamento, o cara que se endividou para não pagar, bem como, sublinhem, as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e crédito rural. Tudo bem? Então, lembre disso na hora da prova, porque você sublinhou aí o parágrafo 1º do artigo 104A. Tá? Para terminar, terminado. Artigo 104B. Se não houver êxito neste momento aqui, que é a audiência de conciliação, a pedido do consumidor, está lá no artigo 104B, o juiz instaurará processo de superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Né? Ou se faz o acordo lá na audiência de conciliação, ou o juiz, então, a pedido do consumidor, nas duas hipóteses, não é de ofício, cuidado com isso na hora da prova, vai chamar toda a galera, e está aqui o plano de pagamento compulsório, vai ter todo mundo que se sujeitar. Tudo bem? Pessoal, então, vocês estão já próximos, aí temos horas para a prova se realizar, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, que vocês vão vencer essa etapa, e nos vemos aí nas comemorações, beleza? Boa sorte para todo mundo, beijo grande, uma oração, no momento que sentar e pegar a prova vai dar tudo certo. Valeu, beijo grande.